Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. Prazer imenso estar com você a partir de agora aqui no AM 1330, trazendo as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2014, o dia em que a cidade de Itapevi, aqui na nossa região, comemora 55 anos de emancipação político-administrativa. Vamos falar muito de Itapevi aqui na edição 286 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esses são os destaques desse 18 de fevereiro. Osasco vai ampliar iluminação pública alimentada por energia solar. Prefeitura de Santana de Parnaíba convida a população para a audiência pública do Plano de Saneamento Básico. Hospital Santa Ana e posto de atendimento médico da Fazendinha, também em Santana de Parnaíba, recebem novos equipamentos. CREAS de Itapevi promove Encontro de Famílias. Prefeitura de Osasco finalmente realiza desassoreamento do braço morto do Rio Tietê. Prefeitura de Itapevi conclui pavimentação asfáltica no maior bairro da cidade, o Parque Suburbano. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h03. Muito bem-vindo aqui ao AM 1330. Em especial, você de toda a região, você também de toda a Grande São Paulo que não necessariamente mora na região oeste da Grande São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, muito obrigado por estar conosco, por dedicar esse espaço do dia também para saber o que está acontecendo aqui na região oeste da Grande São Paulo. A sua audiência é muito preciosa. Hoje vamos falar muito da cidade de Itapevi aqui. Itapevi, a cidade onde eu moro, para onde eu me mudei aos 6 anos de idade, onde meu diretor aqui de produção, diretor executivo de... Eu preciso achar o nome do final do cargo aqui, que não me veio à mente agora. Jefferson Miro, e também ele quebra um galho de repórter esportivo aqui, mas isso é só quebrar galho. Isso é só para mostrar o quanto ele é humilde. Mas na verdade ele é diretor aqui. E aí, ele também é de lá. Você nasceu lá, né, Jefferson Miro? E vamos falar muito da cidade, está comemorando hoje 55 anos. Amanhã, Osasco. Fora Itapevi, aqui na região, nós temos também Embu das Artes, tá fazendo aniversário hoje. Desculpa, não é Embu, é Taboão. Eu falei errado. Isso, é hoje. Taboão. E também tem uma outra cidade. Eu vou verificar aqui direito. Mas nós estamos aqui, evidentemente, falando de Itapevi e de Osasco, porque Itapevi é aqui dos municípios da região oeste da Grande São Paulo. E amanhã é Osasco. Amanhã é a mesma coisa em relação a Osasco. Então hoje nós estivemos acompanhando alguns eventos aí da programação de comemoração, que a cidade resolveu fazer uma programação por uns 15 dias lá, né? Aí tivemos alguns eventos no final de semana. Aquele que era para ser a corrida da emancipação virou aquela destruição de
lixeiras pelo caminho, né? Enfim, eu esqueci de perguntar isso pro prefeito. Mas hoje nós vamos aqui ter a palavra do prefeito Jaci Tadeu, vamos ter a palavra do deputado João Caramês, do vice-prefeito Flávio Azevedo Limas, que nos deu entrevista aqui na sexta-feira e que é nosso parceiro aqui no programa, da ex-prefeita doutora Ruth e o único dos emancipadores que ainda vive, o senhor Raul Leonardo, 87 anos, esteve lá também na sessão solene lá da Câmara e nós pudemos ouvi-lo. Aliás, o senhor Raul Leonardo, ele além de ser um batalhador pelas coisas da cidade, ele começou esse movimento junto com o pai do ex-prefeito e o deputado João Caramês, o Rubens Caramês, para a emancipação, e mais outros amigos, o João Domingues lá também, tudo ali na estação da Sorocabana, da antiga estrada de ferro Sorocabana, começou tudo ali, ainda quando aquilo era Cotia. E ele é o único sobrevivente. E um ano passado, eu confesso que eu fiquei meio triste quando vi o senhor Raul Leonardo, que eu conheço de criança. Estudei com a filha dele, a Márcia. Se a Márcia estiver ouvindo aí, grande beijo para você, Márcia Martinez Leonardo. E eu fiquei meio triste, achei ele meio debilitado. Esse ano eu fiquei mais contente. O senhor Raul estava mais disposto e foi muito bom reencontrá-lo lá. Sei que ele é nosso ouvinte. Se estiver nos ouvindo agora, seu Raul, receba um abraço carinhoso, porque sabemos da importância que o senhor tem para a cidade de Itapevi, o carinho, o amor que o senhor dedica a Itapevi, não só na sua história, mas nas suas poesias, nas suas composições. Você sempre dedica e demonstra seu afeto, seu carinho a Itapevi. E sei que o senhor é ouvinte da Rádio Terra, ouve especialmente a Rádio Terra, porque é uma rádio que tem uma ligação muito forte com o sertanejo. Então foi um prazer imenso vê-lo hoje lá na sessão na Câmara e vê-lo com boa saúde, e sempre é muito importante tê-lo nessas comemorações da cidade. Oxalá possamos tê-lo muitos e muitos anos nas comemorações. O senhor é efetivamente uma lenda viva da cidade. Parabéns então à cidade de Itapevi, ao seu Raul Leonardo, que é um dos caras que realmente, se não fosse ele, talvez ainda nós estivéssemos dependentes da cidade de Cotia ainda. E vale lembrar, quando eu falo isso, do aguerrimento que as pessoas têm que ter pela sua cidade. Outro dia aqui o Jefferson Miro fez umas brincadeiras em relação a Carapicuíba, e eu fui um crítico severo. Embora fossem só brincadeiras, eu fui um crítico severo, porque eu acho que as pessoas têm que defender a sua cidade. Marcos Agostinho veio pedir para mim para passar um pito em Jefferson Miro, e eu o fiz aqui, viu, Marcos Agostinho? Diretor do Instituto MAS. E aí fico muito feliz de termos gente que defende tanto a cidade do alto dos seus 87 anos, defendendo a cidade de Itapevi. Mais uma vez, parabéns ao seu Raul, e também é como se fosse seu aniversário, viu, seu Raul? E também a todo mundo, você que é de Itapevi, muito obrigado pela audiência e parabéns por esse dia de festa na cidade. Vamos falar muito aqui da festa da cidade. Antes, deixa eu apresentar aqui o meu convidado, e que também é um apaixonado por Itapevi, em especial por uma empresa de chocolate lá de Itapevi. Meu amigo, tudo bom, senhor José Araújo? Seja bem-vindo, e desculpa as trollagens aqui, as brincadeiras que elas... É verdade que o senhor comprou a rádio? Porque senão eu tô roubado, né? Eu brinco direto aqui. Eu sou o primeiro a ser demitido, espero que não seja, né? Boa tarde, Lobo, boa tarde, Jefferson. Eu quero me associar também às festividades de Itapevi, né? Parabéns ao povo de Itapevi, à administração atual e às que virão. E espero que aqueles que lá dirigem hoje, realmente trate a cidade como deve ser tratada, né? O povo de Itapevi merece
merece uma boa administração, né? Os dias que eu estive lá em Itapevi, eu vi a diferença de um pouco tempo para outro, você já vê uma mudança, ali está crescendo, você vê que o comércio hoje de Itapevi é um comércio que não tem muita diferença aqui do centro de Osasco, né? É um movimento muito bom, e é isso aí, parabéns mesmo àquele povo lá, que merece realmente 55 anos. Isso. Tá novo ainda, tem muitos anos ainda para ser tocado, né? As cidades aqui da região são excetuando Pirapora e Santana de Parnaíba, são cidades muito jovens, né? São jovens. E aí tem uma história interessante, porque tem muito... São Roque, por exemplo, é interessante. Araçariguama foi primeiro que São Roque. E depois trocaram, passou Araçariguama, que era a cidade, passou a pertencer a São Roque, que ali tinha minas, tinha toda essa coisa. Eu não sabia disso. Tem uma história longa, né? Então, são cidades novas, por exemplo, Carapicuíba é de 65, né? É de 65, Barueri é um pouquinho antes, né? Tudo pertencia a Santana de Parnaíba, né? Santana de Parnaíba é o mais antigo do pedaço, né? Isso aqui era bairro de São Paulo, eu me lembro, eu participei, eu era molecão, participei da luta da emancipação aqui de Osasco. De Osasco, né? Osasco, 52 anos. Amanhã. 52 anos. É isso aí. E a você, ouvinte, que esse é o mais importante, né? E acredito que hoje, apesar das festividades lá, que daqui nós estamos escutando o pipocar dos fogos lá em Itapevi, mas eu tenho certeza que o radinho... Ouvido bom, hein? O radinho tá ligado na terra, acompanhando o programa do Lobo aqui, né? Não, na verdade, ao me despedir do prefeito hoje, vou estar ouvindo hoje, hein? Vou estar ouvindo. Então, aí você fala assim, bom, então vamos caprichar. Olha, prefeito, vou aproveitar que o senhor está ouvindo, prefeito Jaci Tadeu, e dizer que embora a cidade esteja crescendo bastante, é verdade, nós reconhecemos o trabalho da doutora Ruth, em especial da doutora... É óbvio que tudo começou lá com o Conselho de Desenvolvimento, lá atrás, implantado pelo próprio deputado João Caramês, a cidade começou ali, mas não era uma década muito boa para o país de forma geral. Para o estado de São Paulo, era uma década onde o estado estava quebrado, o estado de São Paulo, e teve que se recuperar depois. Mas especialmente a partir da doutora Ruth, com o Jaci, como vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento, a cidade mudou muito. Mas ainda, prefeito, tem muita coisa a ser feita. Ainda eu sei que o prefeito gasta um orçamento de saúde mais que todos os municípios, em porcentagem, todos os municípios da região, mas ainda nós temos muitos problemas na saúde. Não é tão complicado como aqui em Osasco, como em Carapicuíba, mas também as pessoas ainda têm dificuldade, o prefeito sabe disso. Então, uma coisa que me chama a atenção, senhor Araújo, no prefeito Jaci Tadeu, eu estou falando isso com tranquilidade, porque ele mesmo sabe disso. Ele não é aqueles caras visionários. Numa conversa, se você perguntar no microfone para ele vai falar, não, tem problemas, estamos tentando resolver, estamos tentando achar caminhos dentro do possível, tem a questão da responsabilidade fiscal, para você fazer uma saúde melhor, não é só ter equipamentos, ter prédios, você tem que ter gente, e gente vai bater no teto da questão salarial. O município só pode gastar X% do orçamento com salário, não pode mais que isso, mas eu estou aproveitando, porque eu sei que hoje, numa agenda tão corrida, hoje é um dia um pouquinho mais tranquilo, o prefeito está ouvindo, que continue com essa vontade mesmo de trabalhar, porque a população ainda tem algumas situações onde os serviços públicos precisam melhorar. Alguns deles, eu sei, prefeito, alguns deles dependem muito do governo do estado, que não dão o suporte que as prefeituras precisam. A saúde é um exemplo, mas sempre tem que ficar, o administrador tem que ficar de ouvidos atentos e olhos abertos, porque sempre tem, e ouvir a população, e ouvir aqueles que podem, como eu estou fazendo agora, lhe levar uma informação, porque muitas vezes a assessoria é danado para dizer que está tudo bem. O puxa-saco, Lobo, esse é o pior elemento que eu já vi na vida. O puxa-saco, para sobreviver, ele mente para baixo e mente para cima. É verdade. Ele chega pro prefeito, soltar 1000 maravilhas naquele bairro lá. Aí chega lá pro munícipe e diz, não, o prefeito vai fazer aqui uma fonte luminosa, vai trazer aqui não sei o quê. Quer dizer, mente para baixo e mente para cima para sobreviver. E outra coisa, Lobo, você falou a questão do funcionalismo.
que depende muito do funcionalismo. E alguma coisa tem que ser feito. Porque eu convivi 29 anos no meio do funcionalismo, fui funcionário do Estado 29 anos, e vi, não foi dezena, eu vi centenas de funcionários que ele de graça dá prejuízo. Ele de graça dá prejuízo. O elemento não entende que aquele cargo que ele está ali é um cargo que é pago pelo munícipe. E se ele estiver fazendo bem, está fazendo bem para a família dele também. Porque ele está aqui no setor administrativo aqui, mas acontece o seguinte, a filha dele, o neto dele, a mãe dele, o pai dele, precisa ser atendido lá no posto de saúde, tem que ser atendido com dignidade. Por isso ele tem que atender também nessa ponta aqui com dignidade. É verdade. Mas a maioria não faz isso. E muitas vezes os prefeitos são criticados por a gente aqui, por vários repórteres, vários programas, mas às vezes ele nem tem culpa. Como você falou a semana passada, muitas vezes o prefeito não tem muita culpa daquilo. É o problema na ponta aqui, é o funcionário que não está imbuído naquele cargo que ele tem. Não, e outra, o funcionalismo, depois de um tempo, eles estão protegidos por uma série de, e eu não estou criticando isso, mas estão protegidos por uma por uma rede mesmo de proteção ali, para não perder o seu cargo. Então muitos deles fazem mau uso disso, né? Quer dizer, esquecem de produtividade por conta dessa condição de garantia de emprego. E é muito ruim porque estoura a corda sempre na população. Na população. Agora, o conselho para você que é morador, seja de Itapevi, de qualquer outra cidade, de alguma maneira faça chegar a sua reclamação às autoridades. Se o prefeito da sua cidade tem lá uma página na rede social, vai lá e deixa um post para ele. Você sabe um e-mail, você sabe onde o cara mora, vai lá e deixa um papelzinho dobrado com uma informação, uma denúncia de que algum funcionário tá te tratando com grosseria, que tá fazendo corpo mole. Muitas vezes, realmente, o administrador não tem condições de saber dessas coisas. É muita gente nesse meio, e aí entram aqueles que tentam blindar essa autoridade. Blindar tem uma função boa em certos aspectos, para que a autoridade tome as suas decisões com tranquilidade. Mas o jeito que isso é feito aqui, muitas vezes, eles acabam por não deixar essa autoridade, esse administrador, enxergar o que realmente está acontecendo. Você veja, Lobo, eu vi na imprensa geral, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, esses dias, os médicos da rede pública fizeram, o médico e os demais funcionários da área de saúde no Rio de Janeiro, fizeram greve porque o Tribunal de Contas determinou que tem que marcar ponto. Pois eles são contra o ponto, porque eles não querem marcar ponto, não querem estar presente. E hoje a rede... Principalmente os médicos. E hoje na rede pública de São Paulo, hoje eu vi a rádio informando o seguinte, que foi visto funcionário, por exemplo, na área de ensino, ele tem tantas falta abonada que dá quase 3 meses. Dá quase 3 meses de falta abonada que ele tem por ano. O governo do estado está mandando rever isso. Vai fundo, governador, vai fundo, prefeito de São Paulo e das outras cidades. Para com esse negócio, não tem cabimento, o cara tem falta... Tem que prestar serviço para a população. Tem que prestar, aquele que paga tem que receber o serviço. São 5h18, antes da gente fazer nosso primeiro giro de notícias, saber o que está acontecendo também nas outras cidades da região, e para depois começar a ouvir essas figuras muito conhecidas de Itapevi, para, de alguma forma, comemorarmos os 55 anos de Itapevi. Eu quero lembrar que hoje, nesse 18 de fevereiro, o 49º dia do ano, quem faz aniversário também é a doutora Ruth, ex-prefeita. Então, olha a coincidência, né? Ela nasce no dia do aniversário da cidade. Foi prefeito por 2 mandatos, né? Prefeito por 2 mandatos tem uma legião praticamente de fãs mesmo lá em Itapevi. Muito legal. Os parabéns, então, à doutora Ruth Banhauser, ex-prefeita de Itapevi. Quem está fazendo aniversário hoje também é o Edir Macedo, Bispo Edir Macedo, o fundador da Igreja Universal, a Yoko Ono, a esposa do John Lennon, Cristiane Torlone, a atriz. Eu tenho um amigo que é doido por ela, não vou dizer quem é, porque senão ele apanha. Senão ele apanha em casa. Mas tanto que tem uma fotografia na carteira dele ali. Tem. Se ela olhar, tem. E também está fazendo aniversário outra pessoa que esse mesmo amigo é fã também, imitava o cara, inclusive, que é o John Travolta. Então,
John Travolta, Cristiane Torlone, Yoko Ono e o Bispo Edir Macedo fazendo aniversário hoje, inclusive também juntamente com a doutora Ruth. Vamos fazer... A cidade de Taboão também, parece. Taboão, e eu vou ver aqui, eu informo, tem uma outra cidade aqui, meu Deus, eu preciso ver aqui. Enquanto isso, vamos fazer aquele passeio, fazer uns primeiros giros de notícias e já vamos voltar para ouvir o prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Osasco segue investindo num sistema de iluminação pública diferenciado na região, que leva a tecnologia fotovoltaica, que capta a luz solar através de painéis instalados nos postes e a converte em energia elétrica. A primeira praça pública a utilizar esta tecnologia já foi entregue à população e fica na rua Francisco Morato, na Vila Menck, zona norte de Osasco. Em fase de teste, a energia fotovoltaica da Praça da Vila Menck deverá ser instalada também em outros espaços públicos, pois gera economia no sistema de iluminação. O conjunto instalado na praça é composto por 4 módulos de energia solar, além de uma bateria estacionária, 2 luminárias de LED, um controlador de carga e descarga, um relé fotocélula para ligar e desligar a lâmpada automaticamente. A Prefeitura de Santana de Parnaíba está convidando a população para participar da audiência pública que tratará sobre o plano de saneamento municipal. A reunião será realizada no dia 25 de fevereiro no Cine Teatro Coronel Raimundo, onde será apresentado o projeto de lei contendo as reivindicações feitas pela população durante as consultas públicas realizadas nas regiões do município entre os meses de junho e agosto de 2013. A audiência também servirá para que a população aprove o conteúdo ou proponha novos ajustes na estrutura da lei, antes que a mesma seja encaminhada para a votação na Câmara Municipal. O Cine Teatro Coronel Raimundo está localizado na rua Suzana Dias 300, no Centro Histórico. Para obter mais informações sobre a audiência, os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 4622-7517, 4622-7517. Visando melhorar a qualidade e capacidade no atendimento de saúde, a Prefeitura de Parnaíba está ampliando a capacidade de armazenamento e distribuição de oxigênio no Hospital Santa Ana e no posto de atendimento médico da Fazendinha. No Hospital Santa Ana, foi realizada a substituição de um tanque com a capacidade de 1.300 litros de oxigênio líquido por um tanque com a capacidade de 1.900 litros. Já no PAN Fazendinha, a situação era um pouco diferente, pois o fornecimento de oxigênio era realizado através de cilindros que eram entregues em dias pré-determinados. A antiga rede era composta por 4 cilindros ligados e mais 32 cilindros de estoque. A dificuldade estava na hora das trocas dos cilindros, pois o processo, semelhante ao botijão de gás de cozinha, gerava risco de acidentes de trabalho, sem contar o transtorno causado no atendimento aos pacientes, já que a troca era realizada por enfermeiros e chefes de plantão da unidade. No local também foi instalado um tanque de oxigênio de 1.300 litros. Dessa maneira, o novo sistema permite que as reposições sejam realizadas, pois conta com um sistema de telemetria por GPS, ou seja, a própria empresa sabe a hora de recarregar o gás, enviando automaticamente o caminhão com a recarga. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h24, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje, 18 de fevereiro, o senhor José Araújo lembrou bem aqui, meu convidado, é Cajamar, né? Então, é Taboão, e Cajamar. Taboão da Serra, aqui do lado de Osasco, do lado de São Paulo, do lado de Imbu, e Cajamar. Cajamar, diríamos que é do lado do quê?
colado em Santana de Parnaíba. E aqui no fundo do Alphaville, aqui ligado com o Alphaville. E qual outra cidade que faz divisa ali? É São Paulo mesmo, né? São Paulo pela Anhanguera, né? Parnaíba mesmo. E Parnaíba, E Barueri chega a fazer... Barueri aqui no fundo, chega a fazer no limite 15 também. ali Então, e são essas 3 cidades também. Então, se você é de Cajamar, receba os nossos parabéns. Nos desculpe por ter poucas informações de Cajamar. Infelizmente, nós não temos ninguém da cidade que frequenta o programa. Mas se de repente você aí é um membro ativo da comunicação de Cajamar, pode nos procurar aqui na Rádio Terra. E pode ligar no nosso telefone aqui, o telefone da produção, 2808-9618, ou acessar lá a nossa página no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. E nós teremos imenso prazer também de trazer notícias da cidade de Cajamar. Da mesma forma, você de Taboão da Serra. Taboão da Serra está praticamente colado aqui em Osasco, em São Paulo. E também trazemos poucas informações da cidade de Taboão da Serra, também por conta de não termos ninguém aqui participando. Mas, da mesma forma, se quiser nos mandar notícias, integrar a esse grupo de amigos aqui que trazem as informações das cidades, também aproveite esse canal aí, o do Facebook, e mantenha contato conosco, nos ligue no 2808-9618. Esse Jornal da Terra, ele é da região. Aí limitar, o Cioeste fala em 9 cidades, né? 8 cidades. Mas aqui nós recebemos e-mail de tudo quanto é canto, até de Pilar do Sul, amigo, 200 quilômetros daqui. Então, um dia desse, eu estive um final de semana desse, em São Roque, e aí me fugiu o nome dito alguma coisa. Um morador de São Roque, um amigo que trabalha na Rádio Jovem Pan, que mora lá, o Vanderlei Luiz, e ele me apresentou um senhor lá, porque me encontrou no restaurante, e falou, olha, tem vários amigos que escutam lá o teu jornal, não sei o quê, papapá. E ele falou, não tem notícia de São Roque, eu escuto sempre, mas não tem notícia de São Roque, de fato, né? Então, mas seu Dito, nós estamos providenciando uma pessoa para vir falar de São Roque aqui, porque, por outro lado, São Roque está a 50 quilômetros daqui, nem é tão longe assim, e o sinal da rádio muito bom, e a gente sempre recebe e-mails de São Roque aqui, é uma cidade que a gente tem muito carinho também. Araçariguama também, tá aqui Araçariguama perto. É antes. Antes. Eu acho que essas cidades todas deviam se utilizar mais desse veículo que se dispõe a estar colocando esse espaço para que você fale da sua cidade, não é isso? É verdade. E sobre a 8ª maravilha, que é Carapicuíba, não precisa nem falar muito. Jefferson Miro não acha isso. É a 8ª maravilha. E o Jefferson, eu acho que ele tem alguma bronquinha lá de Carapicuíba, porque eu acho que ele deixou algum problema por lá, né? É verdade. Eu acho que ele deixou algum problema. Ele morou um tempo lá mesmo. Não é difícil, eu quero ver se ele for chamado. Ele mais do que morou lá. Eu acho que se ele for chamado em algum programa aí para ver uns exames aí para ver, né? E eu quero ver se ele vai falar a mesma coisa que ele faz aqui nos bastidores. Eu ouvi dizer que ele trabalhou com um vereador lá. Vereador, secretário, foi tudo lá, né? Fazia tudo. De despacho a missa ele fazia tudo lá. Senhor Araújo, queridos amigos ouvintes, eu estive hoje pela manhã na sessão, acompanhando a sessão solene, o hasteamento da bandeira, depois a missa em homenagem ao aniversário da cidade de Itapevi, e na sessão solene eu aproveitei para levar uma palavrinha com o prefeito Jaci Tadeu, e evidentemente comecei perguntando para ele a respeito do sentimento, porque um dia o prefeito Jaci Tadeu, que sempre foi um empresário, um engenheiro, que sempre trabalhou lá na sua área tranquilinho, um dia ele despertou para a política, falou, quero ajudar essa cidade fazendo política. Aí eu perguntei para ele o que mudou na cidade, né, em relação à autoestima dos moradores, qual é o olhar do prefeito hoje de Itapevi, Jaci Tadeu, desde quando ele decidiu, lá em 2004, quando ganharam a eleição, ele com a prefeita doutora Ruth, até hoje. Vamos ver o que disse o prefeito. Sem sombra de dúvidas, é uma geração de emprego, né? Itapevi, que é uma cidade tipicamente dormitório, deixou de ser dormitório, e hoje nós estamos empregando bem. Tanto é que o desafio desse governo não é mais empregar,
é começar agora a qualificar as pessoas, buscar entre as empresas qual é a sua necessidade, qual é a sua carência, preparar antecipadamente. Né? Então nós já fizemos convênio com algumas empresas grandes, fizemos agora uma alteração na Secretaria de Emprego visando isso, buscando já treinamento específico para atender mais, porque eu acho que nós já atingimos o nível de empregabilidade. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade para poder viabilizar isso. E, sem sombra de dúvida, a ETEC ainda este ano, mais tardar começando do ano que vem, já com dois cursos, né? Independente da obra ser tocada. Como assim? Como vai funcionar então? A ETEC vai ser adaptada onde é hoje a educação. A educação vai sair de lá. Nós já estamos com um projeto de adaptação. Nós vamos trazer a ETEC antes mesmo dela estar com o prédio, sendo construído um prédio novo. Então serão 2 cursos sem laboratórios e posteriormente, com a construção do prédio da ETEC, nós vamos trazer mais 2 cursos com laboratório. Laboratório é muito caro, você montar e desmontar. Né? Então nós vamos criar 2 cursos ligados à área de comércio e ligados à área de logística. Logística e comércio? Comércio. Agora, prefeito, e a previsão da obra em si, quanto tempo mais? Então, eu dependo do governo do estado. Está para aprovar aqui na Câmara ainda essa semana uma lei que passa os direitos da ETEC, né? Então, aprovando essa semana, na próxima semana já será colocado na mão da Secretaria do Instituto Paula Souza. Prefeito, semana passada eu entrevistei a secretária de Educação de Osasco e outros secretários da região aqui na Rádio Terra, e eu percebo sempre que eles falam dessa ideia da creche noturna. Sexta-feira o Flávio esteve lá conosco e falou que essa ideia surgiu durante a campanha mesmo, foi assim, né? Na verdade, eu sempre brinco que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais. E foi uma sugestão numa das reuniões que nós fizemos. Eu me comprometi, que eu gostei da ideia, foi uma mãe que deu a ideia. Se fosse eleito, eu colocaria isso em prática. E nós vimos depois no poder público, já administrando a cidade, que não é nenhum absurdo fazer o que nós fizemos. É viável, é execuível financeiramente, né? A parte logística e o retorno, além de social, é o retorno pedagógico também, que foi a garantia que nós tínhamos essa preocupação. E virou moda entre as administrações, porque todo secretário de educação tem que falar agora de creche noturna. Porque a mulher voltou para o mercado. A mulher hoje está dominando o mercado, né? Hoje, sem sombra de dúvida, o horário das 14 às 22 horas é um horário que o comércio está buscando essas mulheres. E não só a trabalho, mas para estudo, né? Quem não gostaria de poder voltar aos estudos, ter uma oportunidade novamente? E às vezes, estando casado com filho, não tem essa condição. Para encerrar, prefeito, uma mensagem aí para os ouvintes da Rádio Terra, para as pessoas de Itapevi que estão ouvindo a cidade chegar aos seus 55 anos, com índices importantes, como a segunda cidade que mais emprega, a educação andando bem legal. Uma mensagem para os itapevienses, porque uma coisa que foi dito ali é verdade. Antigamente, nós saímos daqui para trabalhar e levávamos a marquinha do barro ali na sola do sapato e, de certa forma, tínhamos alguma vergonha mesmo de falar que era de Itapevi. Mas essa autoestima mudou muito, né, prefeito? Sem sombra de dúvida, é trabalho. Não tem segredo. O planejamento, o projeto, todo o esforço, toda a transpiração é válido. Mas se não houver resultado no trabalho, de nada adianta. E aquilo que eu falei, foram épocas diferentes, prefeituras diferentes, situações diferentes, e são outros desafios, são outras dificuldades. E com certeza serão outras soluções. Mas o mais importante é o seguinte: Itapevi mostrou lá no passado uma cidade típica, característica, mostrou que é uma cidade bem do interior. De repente teve um crescimento muito grande, assim, abruptamente, com 4,75% ao ano, quer dizer, isso é inviável qualquer estrutura, e hoje deu uma variada no elemento populacional e começou a resolver alguns problemas. É óbvio que nós não vamos resolver tudo, mas é óbvio que nós estamos no caminho certo. Então, independente de quem seja o governo, a função, a meta, a perspectiva de futuro da cidade não pode ser perdida. Prefeito, lá no Jornal da Terra, estamos esperando o senhor lá para uma entrevista, de um programa completo lá, para poder falar tudo o que precisa ser dito sobre a cidade e sobre a sua administração. Será um prazer estar lá. Obrigado, prefeito. Valeu. São 5h34. Esse é o Jornal da Terra. Foi o prefeito falando, e nós lembrávamos aqui que essa história que eu falei para o prefeito daquela listinha de barro na sola do sapato, porque tinha poucas ruas asfaltadas em Itapevi, e isso era verdade. Eu trabalhava na FEPASA nessa época, o pessoal falava lá o pé vermelho lá,
porque não tinha jeito. Você limpava com papel, com jornal, mas aquela marquinha ficava lá, não tinha... Tinha jeito. E por isso que a gente vê que a cidade melhorou muito, quase 100% da cidade quase 100% está asfaltada, e isso a gente deve muito à doutora Ruth, ao prefeito Jaci Tadeu e ao Flávio Azevedo Limas, que já está na linha para falar com a gente, é isso? Vou conversar com ele então. Flávio Azevedo Limas, vice-prefeito. Tudo bem, Flávio? Está me ouvindo? Tudo bem, como é que você está? Estou bem. Flávio, você me perdoa, porque não foi possível falar contigo lá, e eu falei, preciso pelo menos o Flávio das autoridades de Itapevi, todo mundo fala aqui no programa, mas o Flávio é colunista aqui do programa, preciso ouvir a palavra dele. Vi o seu texto muito bonito em homenagem à cidade de Itapevi, os parabéns que você deu à cidade de Itapevi na forma do seu texto, e eu falei, preciso ligar para o Flávio para ele falar um pouco dessa sua ligação com Itapevi. Esses dias nós falamos de quando você chegou na cidade, mas e eu dizia agora há pouco aqui, Flávio, nessa conversa com o prefeito Jaci Tadeu, que eu me lembro dos meus tempos de FEPASA, anos 80 ainda, que eu fui ferroviário durante 5 anos, que as ruas da cidade eram poucas ruas asfaltadas no início dos anos 80. E os dias de chuva, nós íamos pegar o trem, acho que ainda era o trem japonês, se não me engano, ainda, talvez já não fosse mais, mas eu limpava o pé, estava com barro, mas ficava aquela tirinha de barro lá na sola. Você deve lembrar disso, né, Flávio? Quanto mudou a cidade a partir de então, né, meu amigo? Rodrigo, eu te agradeço mais uma vez. Itapevi mudou bastante. Você sabe que o Jaci Tadeu, mesmo do governo da doutora Ruth, ele era o secretário de Desenvolvimento Urbano. Então, ele que elaborou os principais projetos, encaminhou para Brasília para buscar recursos de infraestrutura. Então, eu tenho dito que esse aniversário é o aniversário dos aniversários. Não fizemos festa, né? Amanhã, alguns dias vão ter algumas atividades, mas não festa com muita pompa. Porque o mais importante é a população estar satisfeita com a sua cidade, com o seu prefeito, com a administração. E Itapevi é a cidade que mais cresce, né, na região. Eu não tenho eu não advogo que Itapevi tem que ser a melhor cidade da região. Eu acho que tem que ser uma cidade onde respeita seus cidadãos, uma cidade onde as pessoas sintam-se orgulhosos de morar nela. Então é isso, Rodrigo. Então eu quero dizer para você que você já amassou muito barro, e eu também, não é? Na época era composições japonesas, às vezes aqui de Itapevi para trabalhar em São Paulo, às vezes chovia mais dentro do trem do que fora, a gente usava guarda-chuva dentro do trem. É verdade. Então é a cidade que, embora eu não nasci em Itapevi, sou baiano, no sudoeste do estado da Bahia, região de Vitória da Conquista, né? Mas hoje eu sou itapevinha de coração. Obviamente eu não nego a minha raça, a minha origem, vou na Bahia todos os anos, tenho parentes lá, mas Itapevi hoje também é a minha cidade. E, então, quando o município tem êxito, a cidade começa a crescer, é bom para todo mundo, né? Eu queria dar os parabéns pelo seu texto carinhoso em relação ao aniversário da cidade. Você demonstra sua ligação muito grande, não só pelo texto, mas evidentemente pela caminhada ao longo do tempo, mas esse texto gostei muito mesmo. E dizer que hoje, como foi dito lá na sessão solene, a cidade de Itapevi tem recentemente uns dados divulgados, é a cidade que mais contrata no estado de São Paulo, que mais gera emprego, só perdendo, a segunda, né, na verdade, só perdendo para a capital, né, mas aí não dá nem para comparar uma cidade de 200 mil habitantes para uma de 11 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, nós estamos muito bem. E parabéns também pelo índice de crescimento, sempre em torno de 4,5%, 5%, que são índices, nos últimos anos, o país não tem crescido nesses índices. E também pelo cuidado que tanto a administração da doutora Ruth quanto a de vocês está tendo para que a cidade tome esse cuidado com a densidade demográfica da cidade. Antigamente havia uma política de trazer pessoas e abrigar as pessoas de qualquer jeito naquela cidade, e a partir da doutora Ruth passou-se a ter um cuidado muito grande em aonde essas pessoas vão ficar, como elas vão morar, e criar infraestrutura para dar melhor condição de vida para toda a população, porque no momento que você vai
vai aumentando a população e não tem infraestrutura, a situação fica ruim para todo mundo. Então, parabéns. Acho que todos nós estamos num dia especial, né? Eu também não nasci, sou sorocabano de nascimento, mas estou em Itapevi desde os meus 6 anos de idade e também amo essa cidade. E esse parabéns acho que é para todos nós, mas eu queria ouvir a sua palavra aqui, porque, afinal de contas, o nosso colunista de educação aqui no Jornal da Terra é o vice-prefeito da cidade. Eu precisava ouvir, né? Obrigado, Rodrigo. Eu quero te agradecer novamente pela oportunidade, dizer que o texto ele vem do texto do que eu realmente sinto, né? Do meu amor por Itapevi, mas não é aquele amor piegas, babaca, vamos dizer, demagógico, né? É um amor de verdade de uma cidade que acolheu a minha família em 1975, eu mudei para cá em 80, meu irmão já morava aqui, e eu sou sincero para você, eu acho que tudo que eu tenho hoje na minha vida deve claramente ao esforço da minha mãe, do meu pai, o meu também, mas principalmente porque Itapevi é uma cidade generosa comigo, com a minha família, e um povo que eu sou muito grato, né? Eu tenho 4 mandatos de vereador, vice-prefeito, então eu sou muito grato com essa cidade. Então eu falo do fundo do meu coração mesmo, eu gosto de Itapevi, a cidade é uma extensão da minha casa, quero cuidar da cidade como se fosse a minha casa. Quando eu vejo uma bituca de cigarro no chão, alguém jogar uma latinha de papel, eu vou e cato, porque quando a gente gosta, a gente não maltrata. Então eu gostaria que todo mundo cuidasse bem da nossa cidade, né? Porque é uma cidade que cresceu mais de 154% o PIB da cidade nos últimos 10 anos. Então isso é o êxito, primeiro, dos empreendedores aqui privados, do governo municipal que tem dado bastante incentivo ao processo de desenvolvimento, mas aquilo que eu falei, Itapevi não é de um grupo A nem um grupo C. Itapevi pertence ao povo dessa cidade, é aquilo que eu falei na Câmara hoje. O que faz a cidade avançar é porque o movimento, ele empurra tanto o legislativo como o executivo para que, na verdade, atenda às suas reivindicações. Então, isso é fundamental. Nós temos que ter isso como a nossa principal função. Nós somos servidores públicos. E servir ao público, na verdade, é servir com decência, com respeito, entendeu? É servir como nós fôssemos prestadores de serviço. A população paga pelos serviços, então tem direito a ter serviço de qualidade. É claro que a nossa cidade não é uma cidade rica, é uma cidade em desenvolvimento, mas eu acho que de uns tempos para cá, a população de Itapevi se sente mais orgulhosa pelos prefeitos que tiveram, pelo prefeito que tem, né? Ou seja, tem hoje uma parcela importante da Câmara Municipal também que pensa assim. Eu quero também te agradecer, você é uma pessoa muito especial para nós aqui em Itapevi, o seu programa, o Jornal da Terra, para além de dialogar com a sociedade do Estado de São Paulo, mas dialoga com Itapevi. Você é um filho querido e acho que nem eu nem você não precisamos de ti de cidadão para ser cidadão itapeviense. Mas se um dia vier, a gente aceita. Opa! Flávio, eu queria já agradecê-lo, mas eu tenho sempre aqui companheiros na mesa. Hoje está comigo aqui o seu José Araújo, que traz sempre aí as notícias da política de Carapicuíba e que quer lhe dar um abraço aqui. Boa tarde, Flávio. Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí em Itapevi e te acompanhei esse tempo de vereança em Itapevi. Sempre admirei a sua veemência, a maneira como você tem levado e defendido os problemas de Itapevi. Parabéns para você e o prefeito Jaci e espero ver você cada vez melhor para sua família e a família toda de Itapevi. Falou, José Araújo, eu te agradeço pela sua manifestação. Quero, se for possível, você comparecer aqui em Itapevi, tomar um café com a gente aqui, juntamente com o meu amigo Rodrigo Lobo, para a gente tomar um café, até porque se você é uma pessoa atenta, que acompanha a nossa cidade, Carapicuíba é uma cidade também muito importante, eu te agradeço aí pela referência e desejo a você um bom dia e muito sucesso para você e para sua família. Obrigado e até. Flávio, um abraço, meu amigo, muito obrigado. Rodrigo, um abraço. E parabéns para nós, né? Um abraço para todos nós, para você e para todos os ouvintes do Jornal da Terra. Um grande abraço. Ok, acabamos de ouvir o vice-prefeito de Itapevi, o Flávio Azevedo Limas. Precisava ouvir, inclusive porque ele
faz parte dos nossos colunistas aqui, fala de educação, com propriedade, conhece tudo sobre o tema e precisava ouvi-lo. Agora, hoje, também lá na sessão solene, eu não consegui ouvi-la pessoalmente, mas porque no momento em que ela saiu para ir embora, eu estava conversando com outra figura e gravando com outra figura, não foi possível entrevistá-la. Mas eu tenho aqui um material gravado. A ex-prefeita de Itapevi, a doutora Ruth, evidentemente também estava lá, também faz parte desse grupo que assumiu a prefeitura em 2005 e também foi até a tribuna lá para dizer da sua relação com a cidade de Itapevi. Ela que veio da Paraíba, qual a cidade mesmo, senhor? Antenor Navarro. Na Paraíba. Quase na fronteira com o Ceará. Quase cearense, médica, doutora Ruth, e que faz aniversário hoje, no mesmo dia que a cidade comemora a sua emancipação. Vamos ver, doutora Ruth. Mas é uma cidade que tem a fibra, através do seu povo, de luta. É uma cidade que cresceu, não foi à toa. Foi através de muita luta, muito trabalho, que o povo dessa cidade, junto com seus representantes, tiveram o êxito e hoje podemos, como disse o deputado Vigílio aqui, que nós temos, assim, a enorme satisfação de ter o nosso povo com a sua autoestima, com a sua moral e principalmente com a vontade de dizer aí fora: eu moro em Itapevi, tenho orgulho de viver nessa cidade. Eu tenho um enorme orgulho de ser filha adotiva dessa cidade. Eu não nasci aqui, mas fui adotada por essa cidade. Tenho o título de cidadã itapeviense e procuro honrar esse título. E eu tenho certeza que hoje esse é o sentimento do povo da nossa cidade. É o sentimento de cada um que aqui representa a nossa cidade. E quero aqui deixar os meus parabéns e homenagem a todos os ex-prefeitos dessa cidade. Porque se ela chegou ao ponto que chegou, foi um acúmulo de experiências, um acúmulo de ações e um acúmulo de trabalho. Quero dizer a vocês que fico muito feliz de estar hoje aqui. É verdade que é meu aniversário e que pela primeira vez vou estar no final do dia com a minha família. Mas eu gostaria de deixar para Itapevi, nesse momento, o meu enorme abraço. E assim, aquele sentimento de amor enorme que nos une, o povo, essa terra e eu. Muito obrigada. Faltam 13 minutos para as 6 da tarde. Esse é o Jornal da Terra, você acabou de ouvir a doutora Ruth. Quem quer também lembrar e dar os parabéns para a população de Itapevi, um outro parceiro nosso aqui, doutor Zé Lima, toda quinta-feira fala de saúde, promove saúde aqui no Jornal da Terra, está dialogando com o prefeito Jaci Tadeu para a implantação de um trabalho muito legal, o Setembro Verde, a semana do doador de órgãos. O diálogo já começou e é nosso parceiro também aqui, e por isso que eu resolvi ligar. Boa tarde, doutor Zé Lima, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra, boa tarde em especial a toda a população da cidade de Itapevi, a cidade que mais tem crescido em toda a região oeste do estado de São Paulo. Pois é, e o nosso amigo começou a dialogar com o prefeito Jaci Tadeu, e o prefeito hoje, inclusive, me lembrou que já nos próximos dias já vai agendar aquele debate lá com a Secretaria da Saúde, viu, doutor? Para discussão lá da Semana do Doador, com aquela movimentação toda com a Secretaria da Saúde envolvida. Ele gostou muito da sua ideia e essa ligação sua com o Itapevi só tende a aumentar, viu, doutor Lima? Que bom, Rodrigo, fico muito feliz. Cheguei até ao prefeito Jaci Tadeu através das suas mãos, lhe devo isso eternamente. Tenho grande admiração pela cidade, a cidade que mais tem crescido em toda a região oeste do estado de São Paulo. Fiquei muito feliz com a receptividade que o prefeito nos deu, abraçou a ideia da campanha de doação de órgãos, da criação de um mês todo dedicado
à doação de órgãos e aos transplantes, o nosso projeto Setembro Verde, e tenho certeza absoluta que a cidade de Itapevi, assim como Barueri e Santana de Parnaíba, estarão à frente em toda a região oeste, encabeçando esse projeto, levando à frente a nossa missão, que é de cuidar de gente através da doação de órgãos e dos transplantes. Tá certo. O doutor Lima, infelizmente eu estou com o nosso horário aqui bem apertado, e o doutor me ligou, falou que queria dar os parabéns para a população de Itapevi, 55 anos, município bastante jovem, assim como Osasco, que comemora amanhã, 52 anos, cidades, excetuando a sua Santana de Parnaíba, Pirapora, que são cidades que são cidades mais, digamos, tradicionais. O restante, tudo município muito jovem, e foi um prazer levá-lo até a cidade, e vai ser um prazer ver esse projeto seu sendo efetivado lá na cidade, que vai ser também de grande valia para toda a população. Doutor? Se Deus quiser, eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, e mais uma vez meus parabéns à cidade de Itapevi, sobretudo a toda a população da cidade de Itapevi, essa jovem cidade que está completando 55 anos. Doutor Lima, eu espero então aqui na quinta-feira, combinado? Quinta-feira estaremos aí ao vivo, se Deus quiser, a partir das 17 horas. Promovendo saúde. Promovendo saúde sempre. Um abraço. Faltam 9 minutos para as 6 da tarde, doutor senhor Araújo, eu voltei a chamá-lo de doutor. Eu ouvi também lá o deputado João Caramês, cujo clone nós temos aqui na emissora, e não vai mexer com a boca, não é necessário, Jefferson Miro. Clone ou cover? Cover, né? Nós vamos a primeira pergunta que eu fiz ao deputado João Caramês, que prometeu estar aqui em 2 semanas para conversar conosco. O problema é que se o João Caramês chegar e sentar aqui atrás da mesa e o Jefferson Miro sentar ao meu lado, são tão parecidos que eu vou fazer pergunta ao Jefferson Miro sobre aquela festinha de aniversário, e aí o Jefferson Miro vai rir, como ele sempre faz. Mas eu comecei perguntando para o deputado João Caramês sobre essa questão da autoestima do povo de Itapevi, porque era efetivamente muito prejudicada. Algumas pessoas não queriam ter na placa do seu carro Itapevi, outras pessoas não queriam dizer que moravam em Itapevi, diziam, olha, eu moro ali do lado de Barueri. Vamos ouvir o que disse o deputado João Caramês. Olha, para falar da autoestima da população, nós temos que levar a história, não só da emancipação, mas principalmente no ano de 93, quando eu assumi a prefeitura de Itapevi. Por que essa data eu marco como referência? Porque foi nesse período que a população de Itapevi realmente tinha perdido a sua autoestima. Tinha perdido toda a vontade de acreditar em novas propostas de trabalho. Porque passamos anos e anos de pessoas vendendo ilusão, prometendo mundos e fundos, e nada sendo feito em benefício da população. E naquela oportunidade, depois de 2 tentativas, na terceira eu acabei sendo eleito prefeito. E ali nós trouxemos a sociedade para participar da administração, através de um conselho de desenvolvimento que eu criei, sem remuneração nenhuma, ninguém era remunerado, mas nós tínhamos representantes do executivo, através de alguns secretários, que era da indústria e comércio, da secretaria de obras e planejamento, jurídico e de governo. Trouxemos representantes da indústria, do comércio, da prestadora de serviço, e começamos a debater o destino da nossa cidade. Foi quando criou a ideia do Conselho de Desenvolvimento da Itapevi, esse conselho. E através desse conselho, nós conseguimos aprovar uma lei na Câmara, aonde nos dava a possibilidade do Executivo dar um apoio na infraestrutura aos empresários que queriam se instalar em Itapevi. Porque naquela época nenhuma empresa queria se instalar aqui. Não, né? Nenhuma empresa, por várias razões. De ordens políticas, profissionais, logística, etc e tal. Então tinha que ter alguém para fazer essa introdução. E nós fomos esse interlocutor. A partir dali, a Câmara me autorizou a dar um apoio na logística para as empresas que queriam instalar aqui, desde que essa empresa oferecesse o número X de vagas aos moradores da cidade, me autorizou a dar incentivo de alguns tributos municipais. Isso possibilitou a vinda de indústria. Então hoje temos um parque industrial maravilhoso, etc e tal, é porque várias coisas aconteceram e proporcionaram. Primeiro, o eixo da Castelo Branco, o viaduto que nós conseguimos construir na Castelo Branco, que dá acesso à Aerofarma, a própria Aerofarma. Então as indústrias vieram para Itapevi, gerando emprego, gerando renda,
A nossa sorte foi que o Jaci deu continuidade a esse plano de trabalho, certo? Como secretário e agora como prefeito. Então, Itapevi acabou virando uma cidade, a maior cidade empregadora, como foi dito pelo saudoso vereador Val no filme que nós assistimos, através de uma reportagem do jornal. Realmente, então hoje Itapevi tem novas perspectivas. E temos aí pessoas ainda ansiosas, né? De mais emprego, de mais vaga de creche, mais escola. Nós estamos falando de uma cidade que cresce assustadoramente, é uma região metropolitana, transporte, mais saúde. Nós temos que estar cada vez mais unidos, independentemente da bandeira partidária. Por quê? Porque a nossa bandeira é a bandeira do povo, é o povo que precisa de auxílio, o povo que precisa de ajuda, de apoio. Essa é a razão da política. São 5h55 para terminar. E eu também gravei com o seu Raul Leonardo, o único emancipador, seu José Araújo, vivo, 87 anos, e vamos ouvir o que ele disse, desse seu carinho, dessa sua ligação e como surgiu a ideia de emancipar o então bairro de Cotia. Vamos ouvir? Que sejam as minhas primeiras palavras, todas elas endereçadas ao nosso bom Deus, que permitiu que eu esteja aqui vendo Itapevi completar 55 anos. É muita idade. Eu que já estou com 87,5. Eu passei dos 80. Então, estou muito contente, muito obrigado pelas homenagens. Muito obrigado porque a doutora Ruth, ela lembrou que eu na vida sou um poeta. Então eu trouxe aqui para os senhores, e vou ser breve, eu conheci Itapevi quando Itapevi tinha apenas 7 casas na rua principal. E ali eu fiquei conhecendo, fui para fazer música lá na Sorocabana, onde trabalhava o pai do João Caramês, e lá, junto com o Tete Vieira, que fez o Menino da Porteira. E lá eu fiquei conhecendo o Rubens Caramês, que morava em Santos. E eu convidei ele para vir conhecer Itapevi. Então, outro dia eu estava pescando lá no interior e achei um homem lá que perguntou se eu conhecia o João Caramês. Eu falei, eu conheci o João Caramês muito antes dele nascer, porque fui eu que trouxe o Rubens Caramês, que era pai dele, para a nossa cidade, para me ajudar na emancipação. Bom, esse foi o seu Raul Leonardo. Infelizmente a gente está em cima da hora. Vai chegar o meu amigo Ademir Laurenti, seu som de sucesso. Seu Raul Leonardo, parabéns mais uma vez por esse trabalho histórico e muito importante. Seu José Araújo, muito obrigado pela companhia, meu amigo. Eu quero aproveitar e mandar mais uma vez um abraço para o Virgínio Poço, que é aquele que investidor em Itapevi. Terminou de construir um conjunto de casas agora no final do ano e vai iniciar outro conjunto de casas lá em Itapevi. Virgínio Poço. Um abraço então. E hoje, tá vendo, Virgínio, quando eu disse para você que Itapevi era um lugar de futuro, você acreditou, investiu e está saindo, né? E está chegando meu amigo Ademir Laurenti, seu som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, 5 da tarde, e amanhã aniversário, um programa especial dedicado à cidade de Osasco. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.